Contrário, irmãos. Amém. Não precisa ficar de pé, não. Pode ficar sentadinho mesmo. Viu? Amém? Amém. Posso ler? Amém. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo, para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Diga para o teu irmão: Deus te deu autoridade. Amém? Todos nós fomos chamados para exercer autoridade. Uns pais, outros exercem autoridade na escola, como eu que sou professor. Outros exercem autoridade como polícia, como presidente da república, como governador. Deus sempre delegou autoridade aos homens. E isso aconteceu desde o início da criação. Alguém aqui tem dúvida do que seja autoridade? Porque tem pessoas que confundem autoridade com autoritarismo. E são coisas diferentes. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. A autoridade, ela nunca é imposta. A autoridade, ela é reconhecida. O autoritarismo usa do grito, né? Usa da persuasão para tentar intimidar aquele que está debaixo da autoridade dele. Vou dar um exemplo. Você já ouviu algumas pessoas darem uma ordem, e às vezes parece que aquela ordem é tão difícil de ser executada, ela incomoda, né? Parece que a pessoa está incomodando com a ordem que deu, e a outra, às vezes uma outra vai dar a mesma ordem, mas do jeito que faz ou fala, ou da referência que é, a gente logo obedece. Alguém consegue entender que existem ordens que é difícil de cumprir por causa da pessoa que está dando? Na maioria das vezes ela não é um referencial, na maioria das vezes ela não é, vamos usar uma linguagem nossa assim, não tem base, né? Não é alguém que vive o que esteja exigindo. Quando a gente vê isso dentro do nosso trabalho, é uma coisa incrível. A maioria dos líderes hoje são autoritários. Eles querem que a autoridade que tem sobre eles cause medo, cause pavor. Eu já tive um patrão que quando ele entrava lá no Senac, irmãos, eu trabalhava no 5º andar. Mas quando ele entrava lá do primeiro, todo mundo já ia ligando um para o outro. Ó, Alberto chegou. Ia chegando no 2º, no 3º, no 4º. Mas, irmãos, era muitas salas até chegar na gente lá no 5º. E eu falava assim, que coisa horrorosa. Mas os irmãos achavam que ele achava isso ruim? Ele gostava muito. E eu uma vez recebi um e-mail, e esse e-mail falava que o autoritarismo deixa as pessoas solitárias. Que há uma linha muito tênue entre a autoridade e o autoritarismo, que na maioria das vezes as pessoas não conseguem separar. Gostam de ser temidas, né? Vou dar um exemplo que acho que todo mundo aqui vai saber, né? Do filme Diabo Veste Prada, né? É literalmente, você vê, era uma mulher que era temida e gostava de ser temida. E quando nós estamos falando de autoridade no mundo do Espírito, diga para o teu irmão, esta campanha trata de autoridade no mundo do Espírito. Não é no mundo natural. E quando se trata disso, até, irmãos, o mais simples, se tiver cheio da unção de Deus, se Deus compartilhou com ele a autoridade, vai fazer o reino espiritual se mover. Aleluia. Outra coisa que eu aprendi no decorrer da minha caminhada, que a autoridade, na maioria das vezes, quem a tem, não sabe que tem.
Já parou para pensar nisso? E eu vou dar um exemplo próprio meu. Eu me lembro que quando eu descobri que eu tinha autoridade de Deus, foi assim. Eu estava num culto de libertação da minha igreja, era um culto normal. E de repente o saudoso irmão Sérgio Salomão, saudoso não porque está morto, mas porque está afastado do caminho do Senhor, mas eu creio que o Senhor o trará de volta, porque eu aprendi muitas coisas de Deus com esse homem de Deus. Ele tem um ministério de evangelismo muito forte. E eu me lembro que ele virou e falou assim: irmão Celso, na hora do culto, lá em Maravista, tem uma pessoa que está passando mal e nós precisamos visitá-la agora, no horário do culto. O irmão pode ir comigo? E eu sempre fui desse jeito, mas eu nunca gostei de nada em cima da hora. Eu sempre gostei de me programar para fazer as coisas. Mas nesse dia saiu da minha boca rapidinho assim: Deus faz isso às vezes comigo. Eu quero dizer não e sai sim. E eu disse assim: sim, vamos. E descemos aquele morro a pé. Fomos até um morro do outro lado da Avenida Central, que eu nem sabia que tinha. E quando nós chegamos naquela casa, em uma casa com espírito de miséria terrível, suja. E nós chegamos ali para orar, existia uma senhora que estava passando muito mal. E a filha dela virou e falou assim: nós vamos, na época, não era o Mário Monteiro não, nós vamos levá-la à emergência ali em Piratininga. Não sei se os irmãos lembram que era ali. E nós começamos a orar, já íamos embora. De repente o irmão Sérgio falou assim, a filha virou e falou assim: eu quero oração. E o irmão Sérgio falou assim para mim: irmão Celso, ore. E eu falei assim: tá bom. E eu fiz literalmente isso. Nós no sábado aqui falamos para os obreiros que eles nunca devem orar ninguém com os olhos fechados. Nós estávamos instruindo os obreiros da casa, mas eu nessa época não sabia e fechei os meus olhos. E pus as mãos sobre a mulher e comecei a orar. Quando eu vi, irmãos, a mulher estava estribuchando no chão endemoniada. Eu só senti que o corpo dela balançou nas minhas mãos. E naquela hora eu percebi que todos na oração estavam com seus olhos fechados. E eu pensei assim comigo: e agora é eu e ela. Ou eu expulso esse diabo, ou esse diabo me vence. Mas eu nunca tinha feito aquilo. Foi a primeira vez que aconteceu. E eu lembro que eu ainda tentei enrolar um pouco na oração. E com o diabo, irmão, a gente não enrola. A gente exerce autoridade. E eu na hora quis enrolar um pouquinho: Jesus, não sei o quê, toma fulano, até chegar e criar coragem de fazer assim: sai em nome de Jesus. Porque esse nome, irmãos, é poder. E quando eu peguei e fiz assim: sai em nome de Jesus, aquela mulher se despertou. E os irmãos da sala viraram e falaram assim para mim: que oração de autoridade. Diga para o teu irmão: quem tem autoridade na maioria das vezes não sabe. Quem tem autoridade na maioria das vezes não sabe. Deus não nos dá oportunidade de se envaidecer com algo que não é nosso. A autoridade de Deus desce do alto, mas é para ser glorificado aquele a quem pertence a autoridade. E nesse dia, irmãos, é algo que já tem mais de 20 anos, mas marcou a minha vida. E ali começou o meu ministério de libertação. Eu descobri que o Senhor compartilhava do poder dele comigo. Até então eu só fazia o que os pastores da igreja mandavam. O que, Celso? Ore, jejue, vá para as consagrações, abandone o pecado, participe das vigílias, participe dos matutinos. E eu quero dizer que quanto mais se busca a Deus, mais autoridade é delegada a nós. Aleluia. Quanto mais nós vamos diminuindo, mais o Senhor cresce e aparece através de nós. Aleluia. Porém, nós estamos vivendo um tempo de globalização, onde todo mundo quer ser o chefe. Onde todo mundo quer mandar. E quando a gente chega para a casa de Deus, a gente percebe, irmãos,
quando chega na igreja por causa dos dons, porque recebeu alguma ferramenta de Deus para trabalhar, ele acha que agora ele é o que pode mandar. E na maioria das vezes, irmão, vai se transformar em um obreiro problemático. Em alguém que vai achar que o poder da palavra dele pode destruir a todo aquele que ele não concorda. Ainda bate no peito e diz assim: Deus é comigo. Deus está comigo. Me ungiram a isso. Tem muita gente sendo ungida, irmãos, somente pelo homem, não por Deus. Já entrou uma mulher nessa casa aqui, num culto de sábado. E quando ela entrou aqui, o Senhor falou para mim assim: se precipitaram quando deitaram óleo sobre ela. E eu falei assim: que é isso, Jesus? E o Senhor falou para mim assim: ela é ordenada pastora, mas ela não sabe nem ser ovelha ainda. E essa unção dela está fazendo ela ficar embaraçada. Diga para o teu irmão: a unção de Deus não embaraça ninguém. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, sabe o quê? Que o obreiro de Deus não se embaraça com as coisas dessa vida. Aleluia. O diabo entrou na casa daquela mulher, irmãos, acabou com o casamento dela de mais de anos. E ela dizia assim: não, que agora tem uma fama, já viu, irmãos? Tem umas coisas que não está na Bíblia, mas o povo faz. Ela se intitulava pastora de criança. Aonde está na Bíblia, irmãos? Agora tem pastor dos jovens. Pastor, irmão, é pastor de ovelha. E eu, como pastor, preciso saber apacentar criança, apacentar jovem, apacentar velho, apacentar adulto. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é clara para todos. E ela se dizia: não, mas eu sou pastora de criança. E ela foi trazida, irmãos, pela preletora daquele dia. E quando eu disse para ela aquilo, irmãos, ela regalou o olho, ficou vermelho, nunca mais voltou aqui. Porque é vaidade ter um título. É vaidade ter um nome. Isso já entrou dentro das igrejas. Isso não vai entrar, não. Isto já entrou. Porém, título é diferente de autoridade. Lembre-se que eu falei que a autoridade, ela é reconhecida. Alguém olha e diz assim: ali vai um santo homem de Deus. Alguém vai olhar e vai dizer assim: verdadeiramente ele é um homem de Deus. Verdadeiramente ela é uma mulher de Deus. Eu disse uma vez e digo sempre: numa determinada vez, quando eu congregava no caminho de Deus, no Largo da Batalha, o dono de uma boca de fumo me parou e fez assim, ó: vem cá. E com uma arma que brilhava, irmãos. E eu nunca tinha visto aquilo. E ele fez assim: Celso, vem cá. E eu fiz assim: gente, sabe até o meu nome. Ele não me chamou de Celcinho, não. Ele me chamou de Celso. E eu fiz assim: vou levar um tiro. E eu confesso que eu fiz assim, irmão. Da onde eu estava, da porta da igreja até ele, tinha uma distância. E eu fiz assim: Edith, vamos comigo. Nunca tinha chegado, irmão, tão perto de uma arma. E à medida que eu ia andando, eu fui falando assim: Senhor, perdoa meus pecados. Se eu for morrer agora, o Senhor me leva para a glória. Em nome de Jesus, amém. Quando eu cheguei perto dele, irmão, ele falava comigo, mas ele gesticulava com a arma assim, ó. E ele falava assim comigo: ore por mim. Mas ele não pedia oração humilde, não, igual todo mundo pede assim: irmão, estou passando uma luta tão grande, você ora por mim. Ele estava me dando ordem: ora por mim. Eu falei assim: qual o seu nome? E eu lembro que ele falou o nome na hora, eu não lembro mais hoje. Hoje, graças a Deus, ele é um pastor. Amém. E ele pegou e pensou assim: porque eu quero andar igual vocês aí, ó. Falei assim: eu sou desviado do evangelho. Aí eu falei assim: mas por que você está fazendo aí, rapaz?
Enquanto eu falava com ele, o outro amiguinho da boca gritava assim, dispensa eles, que a polícia pode entrar. E eu quase que eu falei, dispensa eu. Quase que eu também falei, me dispensa, que vai dar um tiroteio, eu vou morrer. E ele virou e falou assim para mim, mas ore porque eu quero voltar. E encostou a arma assim no meu rosto, bem pertinho. Olhou nos meus olhos e disse assim, porque crente de verdade a gente conhece. Aleluia. Crente de mentira a gente senta na bordoada. Naquela hora eu glorifiquei ao Senhor, porque a autoridade de Deus na minha vida foi reconhecida. Entende a diferença? Aquele bandido disse para mim, tem crente que tem autoridade, é verdadeiro, tem crente que não é. E esses a gente não respeita a autoridade não, a gente bate. Entendem isso? Pergunte ao teu irmão, você está entendendo isso? Eu disse que a palavra ela era muito simples. Sabe o que acontece, irmãos? A Igreja Caminho de Deus tem uma congregação lá no alto do Morro Boa Vista. Não sei se os irmãos conhecem esse morro. Quem está subindo a ponte. E todas as vezes que a gente ia lá, irmãos, tinha criança desse tamanhozinho assim, com a arma maior do que ele. E nós tínhamos que passar ali para ir para a porta, para entrar para a igreja. Mas quando ia ter tiroteio lá, o bandido ia na porta da igreja e dizia para o pastor assim, Francisco, prolongue o culto, vai ter um tirozinho aí, mas você prolonga o culto, porque na hora que puder descer, nós vamos avisar, porque nós respeitamos a igreja. Amém. E sabemos que vocês aí oram pela gente. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, a autoridade é respeitada. A autoridade é respeitada. E hoje, irmãos, está acontecendo ao contrário. Os cultos têm que acabar mais cedo, não é? Ou os cultos são suspensos porque o tráfico está tomando. Sabe por causa de que a igreja adquiriu títulos e perdeu a autoridade? Quando que eu perco a autoridade? Quando eu desobedeço a palavra. Quando eu desobedeço às ordens de Deus. Eu não consigo, irmãos, pregar lendo esboço. A revelação da palavra tem que estar em mim. Amém. Eu faço, irmãos. Ela está toda bonitinha, tá vendo? Tá pintadinha de amarelo. Onde eu quero falar. Tá vendo? Esse é o dever seu quando você for pregar. Preparar uma palavra. Porém, tudo que eu estou falando está aqui, não está fora hoje não. E às vezes acontece, eu preparo bonitinha só para mim. Porque Deus não deixa eu falar. Eu quero dizer para você, querido, que a autoridade é um direito legal de mandar em alguma coisa. Eu não posso mandar na casa do Alexandre. Eu não posso virar para o Daniel e falar assim, tira teu carro daí e vem me pegar. Eu te dando uma ordem. Entendi isso, irmãos. Porque ele, como dono, pode dizer para ele, hoje não quero. Só manda em alguma coisa quem é dono. E o dono da terra, todo mundo sabe quem é o dono da terra? Nós cantamos hoje aqui quem é o dono, quem é o grande. Jeová é o seu nome. Quando criou a terra, virou para Adão e disse assim, dominai sobre toda a terra. Sobre todos os animais, ainda deu o direito ao homem de dar até nomes. Isso é a autoridade delegada. Diga comigo, autoridade. Autoridade delegada. Essa autoridade eu posso fazer, ó, pegar a minha casa e dizer assim, Alexandre, eu vou viajar, mas abre o culto para mim, ó. Tem uma chave aqui, abre a